Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto que trabalharemos hoje, dando sequência ao que nós vimos de de quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença, a gente vai falar agora da seguinte ideia com você. Ó, é o cubo da soma e da diferença de dois termos. Esse, como nós já vimos, né? Quadrado de soma, diferença e produto da soma pela diferença, dá pra gente otimizar numa aula só. Então, o que a gente vai fazer? Quando ele fala cubo da soma, eu estou pensando nisso aqui, ó, em um A mais um B elevado ao cubo. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, certo? O cubo da soma, existe uma maneira de você fazer ele por um assunto na matemática denominado binômio de Newton, mas isso é algo que vocês verão daqui a alguns anos, certo? Ainda não é o momento. Mas, numa situação como essa, a gente pode abrir essa expressão da seguinte maneira. Eu posso pegar ela e fazer o seguinte, ó. Esse A mais B ao cubo, ele pode ser decomposto da seguinte maneira. Em um A mais B vezes um A mais B ao quadrado. Tá? E aí, se a gente lembrar, né, o que acontece? O A mais B ao quadrado é o quadrado da soma. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar a expressão e vou passá-la para cá. Eu posso desenvolver ela da seguinte maneira. O A mais B vezes... O que vai ser o desenvolvimento disso? Vamos lembrar? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Daí eu vou pegar um A mais B e vou multiplicar por aquela expressão. Então, espera um pouquinho. O que acontece? O A vai multiplicar o A quadrado. Só por favor, A vezes A quadrado, vamos colocar aqui embaixo, vai dar A ao cubo. O A vai multiplicar o mais 2AB. Então, vai dar mais 2A quadrado B. Vamos por partes. Olha só. O A multiplicado pelo A quadrado, produto de potência de mesma base. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. A ao cubo. O A multiplicado por 2AB. Perceba que ele só pode multiplicar o A, por isso que ele vira A quadrado. E depois, o A, ele multiplica o B quadrado. Vai dar mais AB ao quadrado. Feito o primeiro ali, ó, passa para o segundo. O segundo eu tenho um B. Ele vai multiplicar o A. Então, peraí. B vezes A quadrado vai dar BA quadrado. Mas eu vou inverter a ordem porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vai ser mais A quadrado B. De novo. B vezes A quadrado dá BA quadrado. Só vou trocar a ordem dos dois e deixar ele aqui, ó. O B multiplicado pelo segundo, perceba, ele multiplica apenas o B, mais 2AB ao quadrado. E depois o B vai multiplicar o B quadrado, vai te fornecer um B elevado ao cubo. Vamos ajustar os termos ali, ó? Vamos ajustar os termos? Eu tenho A ao cubo, mais, olha só, 2A quadrado B, 2A quadrado B, com esse A ao quadrado B. Vai te dar o quê? Mais 3A ao quadrado B. Mais AB quadrado, com 2AB quadrado, 3AB quadrado. E por último, B elevado ao cubo. Essa expressão que aparece aqui, ó, essa expressão que eu coloquei aqui embaixo, ela é o desenvolvimento de A mais B ao cubo. Agora a gente tem que ver o seguinte, né? Eu sempre falo que na matemática os alunos enxergam, vocês vão enxergar de maneiras distintas. Tudo bem? Tem gente que vai olhar e vai falar assim, poxa, eu gostei, eu vou lembrar desse desenvolvimento aqui, eu tenho certeza que eu vou lembrar dele. Ótimo, né? Mas se você não lembrar, você pode fazer exatamente o que eu fiz. Pega a expressão, desmembra num termo do primeiro grau, né? Do primeiro e do segundo. Multiplica os dois e você chega na mesma expressão. É só chegar da maneira correta e com calma. Mas se você quiser fazer de um jeito mais prático, o que você vai fazer? Ó, ela vai ser o cubo do primeiro mais 3 quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 primeiro vezes quadrado do segundo mais o cubo do segundo termo. Tudo bem? Então, pera lá, vamos tentar organizar isso aqui. Cubo do primeiro, cubo do segundo. Tudo bem? Cubo do primeiro e cubo do segundo. 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo
3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Vamos tentar fazer o seguinte? Imagina isso aqui, ó. 1x mais 2 elevado ao cubo. Tá? 1x mais 2 elevado ao cubo. O que você pode fazer? Primeira opção que você tem. Ah, eu quero fazer ele como sendo x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. Pode? Pode. Se você sentir segurança, faça. Ah, eu quero pegar ele e desenvolver em x mais 2 que multiplica ele ao quadrado. Faço ele ao quadrado ou multiplico por x mais 2? Pode? Sem problema. A diferença dessas duas maneiras para a maneira que eu vou fazer agora é o tempo. Mas, sendo bem sincero, não gasta-se tanto tempo assim. Então é mais fácil você fazer pela maneira que te dá mais segurança. Tá joia? Como que a gente vai fazer? Eu vou desenvolver ela da maneira de cima. Ó, o cubo do primeiro. O cubo do primeiro. Certo? Daí, o cubo do segundo. Mais 2 ao cubo. Tudo bem até aí? Depois, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Tá lá, ó, primeiro ao quadrado vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. E agora é só você arrumar a bagunça, tá? Só você organizar os termos. Isso vai ser igual. X ao cubo. Daí eu vou pegar essa expressão aqui só para deixar em ordem, ó. Ó, 3 vezes 2, 6x ao quadrado. Mais 6x ao quadrado. Daí eu pego essa segunda expressão. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. X mais 2 elevado ao cubo dá 8. E tá aqui, ó, o desenvolvimento da tua expressãozinha. E aí repare que eu coloquei em ordem decrescente de grau. O que eu quero dizer com isso, ó? Potência 3, potência 2, potência 1. Tá joia? Ordem decrescente de grau. Vamos fazer assim? Mais um aqui em cima. Ó, vamos analisar ainda a soma deles, tá? Depois a gente com calma fala da diferença. Vou colocar mais uma expressão aqui, ó. Por exemplo, x mais 1 ao cubo. Vamos ver? Ó, cubo do primeiro, mais cubo do segundo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Agora inverte, ó. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Tudo bem? Daí, arrumando a expressão, vou colocá-la um pouquinho mais para cá. X ao cubo, a gente vai deixar em primeiro lugar. X ao cubo. Depois, olha isso aqui, ó. 3x ao quadrado vezes 1 dá mais 3x ao quadrado. Depois, 3x vezes 1 ao quadrado. 1 elevado ao quadrado dá 1 vezes 3. 3x mais o 1 ao cubo vai te resultar em 1. Numa boa, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar uma expressão literal para você. Olha só. O que eu quero dizer com uma expressão literal? Uma expressão que tem apenas letra. Os números sejam apenas consequência. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui. Imagina o seguinte. X mais y ao cubo. Ó, x mais y ao cubo. Se você perceber bem, eu estou tentando te enrolar, porque eu já coloquei essa expressão na forma de a mais b, tá? Mas, ó, primeiro ao cubo, mais segundo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. É realmente para a gente praticar e enxergar isso aí, ó. O que acontece? X ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. E está lá desenvolvida a expressão. O que a gente vai fazer agora? Eu vou inverter o sinal, porque eu falei no começo da aula, no começo do vídeo, que nós falaríamos de cubo da soma e da diferença. Até agora eu só fiz cubo da soma. Então o que a gente vai fazer? Vou apagar isso aqui. E vamos colocar uma expressão como sendo o cubo da diferença. Só que a gente vai fazer assim, ó. Olha só.
O cubo da diferença é A menos B ao cubo, tudo bem? Eu vou seguir o mesmo protocolo que eu fiz o primeiro. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o A menos B e vou multiplicar por A menos B ao quadrado. Tudo bem? Gente, aí a gente tem que tomar um cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado com o seguinte, porque essa expressão aqui, ó, você conhece o desenvolvimento dela e sabe que tem que tomar cuidado com o sinal. O que vai acontecer, ó? Olha só. A menos B vezes essa expressãozinha, aquela destacada em vermelho, é o quadrado de uma diferença. Como que a gente faz o quadrado de uma diferença? Vamos colocar aqui, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aqui eu vou pedir uma atenção triplicada. Por quê? O A multiplica A ao quadrado, vai te dar A ao cubo. O A multiplica menos 2AB, dá menos 2A quadrado B. O A multiplica B quadrado, dá mais AB quadrado. Foi a primeira multiplicação. Olhe para a segunda agora, dá uma olhada na segunda. O menos B multiplica A quadrado, dá menos A ao quadrado B. O menos B multiplica aquilo ali. Olha o sinal. Menos que multiplica menos. Mais B vezes B dá B quadrado, então vai dar 2AB quadrado. E menos B vezes B ao quadrado dá menos B ao cubo. Beleza? E aqui a gente vai fazer assim, ó. Eu vou arrumar a expressão, só que eu vou colocar lá no cantinho aqui da seguinte maneira. Ó, o A menos B ao cubo. Isso vai ser igual. Aqui a gente vai tomar cuidado na hora de somar os termos. A ao cubo, vou deixar ele aqui, ó, A ao cubo. Ó, menos 2A quadrado B com menos A quadrado B. Esse termo soma com esse, dá menos 3A ao quadrado B. AB quadrado com 2AB quadrado dá mais 3AB ao quadrado. Menos B ao cubo. Olha só. Essa expressão que aparece aqui, ó, é o cubo da diferença. E embaixo dela, eu vou colocar o cubo da soma. Ó, A mais B ao cubo. E aí a gente vai comparar. O A mais B ao cubo gera isso aqui, ó. Mais 3AB quadrado mais B ao cubo. Eu preciso agora fazer o seguinte com você. Eu estou com as duas expressões desenvolvidas, tá? Vamos comparar? Vamos comparar primeiro? Ó, A ao cubo. 3A quadrado B, 3A quadrado B. 3AB quadrado, 3AB quadrado, B ao cubo, B ao cubo. Aparentemente são iguais, né? Mas não são, tem um detalhezinho. Se for o cubo da soma, ó, presta atenção nisso. Se for o cubo da soma, todos os sinais são positivos. Se por acaso for o cubo da diferença, ó, se for o cubo da diferença, o sinal vai alternando. Positivo, negativo, positivo, negativo. Ele alterna. De novo, for o cubo da soma, todo mundo, ó, é positivo. For o cubo da diferença, vai alternando. Começa com positivo em ambos, ó, positivo em ambos, negativo, positivo, negativo. É o cuidado que a gente tem que ter do cubo da soma para o cubo da diferença, tá? Cubo da diferença alterna o sinal, mas o desenvolvimento dele é basicamente o mesmo. Eu estou falando do mesmo desenvolvimento. Dá até para a gente fazer assim, ó, quer ver? Para fechar a ideia. Olha só. Vamos fazer o seguinte? Vou lá e pego isso aqui, ó. X menos 10 ao quadrado. Pô, vamos tomar cuidado, ó. Ó, quadrado não, né? Ao cubo. X menos 10 ao cubo. Cubo do primeiro
menos 3 vezes, lembre, se é negativo, alterna sinal, perdão, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, menos 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Isso vai ser igual a x ao cubo menos 30x ao quadrado, só cuide, ó, 3 vezes primeiro ao quadrado vezes segundo, 3 vezes primeiro segundo ao quadrado, 10 ao quadrado 100 vezes menos 3, 300x menos 10 ao cubo dá 1000. Tá lá a tua expressão. Vamos só confirmar? Olha só, eu estou falando dessa expressãozinha aqui, né? O A sendo x, o B sendo 10, sinal negativo. Cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado, que é o x, vezes o segundo. Está aqui a expressão, está aqui o sinal. Lembrando que alterna o sinal. Não vamos errar sinal, professor. Ó, não errem sinal. Sinalzinho alterna. Positivo, negativo, positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Tá joia? Não dá para errar sinal, tem que tomar esse cuidado com o sinal, beleza? Então assim, para a gente passar a tarefa de vocês de hoje, o que temos lá? Ó, nada de muito, não tem muita coisa hoje não. Página 76, atividade 1, página 77, atividades 1 e 2. Tudo bem? Então, gente, a aula de hoje foi cubo da soma, certo? E cubo da diferença. Deixa eu finalizar aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.